Hoje a gente recebe a doutora Amanda, que é sócia do programa, porque ela eu gosto muito de ver a doutora Amanda trazer para a gente muitas informações aqui. A gente vai falar sobre glaucoma. Acompanha esse CVT, depois a gente vai perguntar tudo e você também pode mandar a sua pergunta, tá bem? Vamos ver. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, responsável por enviar os sinais visuais do olho para o cérebro. Essa doença é caracterizada pela pressão intraocular elevada, que pode causar danos permanentes ao nervo óptico e redução do campo visual. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Os tipos mais comuns de glaucoma são do ângulo aberto e do ângulo fechado. Qual será a diferença? E qual será o melhor tratamento? Existe uma prevenção? Para mais informações, fique conosco no Bendita Hora. Quem eu recebo aqui para falar sobre isso? Doutora Amanda Sanches, que é oftalmologista. Eu disse que com muito carinho que ela é sócia, porque eu gosto muito que ela venha no programa, ela expõe de uma maneira clara, tranquila. Obrigado, doutora Amanda. Boa tarde, padre. Mas espera que antes eu tenho que falar aqui, ó. Olha que delicadeza que eu recebi de presente. Recebi de presente da... Minha tia. Sua tia. Olha que lindo aqui, ó. Olha que lindo. Olha o cuidado, olha o capricho. Mandou pra mim. É ela quem faz. Ela tem uma... Olha aqui. Foi a primeira cartinha. Olha que lindo, gente, a cartinha que ela mandou. A carta é comprida. Uma cartona. Cartona. Nossa, mãe. Com grande... Eu não vou... Ó, chama Gardênias e Magnólias. Aromas que encantam. Que é a empresa dela. Isso, é uma empresa de 3 mulheres só. De 3, bonito, olha que bonito, 3 mulheres empreendedoras. Sim, né? E aí elas fazem. E elas fazem essências, o que elas fazem? Elas desenvolvem as fragrâncias e aí fazem vários produtos. Esse que o senhor ganhou é água para lençol. Isso é muito bom. Olha aqui, gente, primeiro que você é chiquérrimo, né? Água para lençol é um negócio muito chique. Porque você, quando você lava o lençol e bota no armário, você pode pôr no armário, ou então quando você põe na cama, quando você estende o lençol na cama, né? Você põe assim em cima, vai ficar sempre com aquele cheirinho. É bem gostoso. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar. Olha que lindo. Ó, olha, a Gardênias e Magnólias. Águas para lençol. E o que mais? Esse aqui é um sachêzinho. Sachê de pôr na gaveta. Sachê de pôr, deixa eu ver o cheiro. Ai, que bom, meu Deus do céu. Olha que beleza. Olha aqui, ela mandou pra mim Lulu Sanches. Lúcia Sanches é a minha tia. Sua tia. Ela deve Como que é o estar nome super dela? feliz. O nome dela é? Lúcia. Lúcia, mas é conhecido como Lulu Sanches. Dona Lulu, obrigado. Olha que carinho enorme, que coisa linda. Olha, velas aromáticas, aromatizadores de ambiente, águas de lençol e Beauty Care Corporal. Beauty Care é cremes, tudo isso vela elas fazem. de massagem, tudo isso. Mas o que é isso? Mas, olha aqui, eu tenho até o cartãozinho aqui. Oh, mas as 3 que fazem tudo? Sim, é ela, a mãe e uma amiga de infância. Não fala isso. Olha Bonitinho, que bonito, né? Que empreendedorismo bonito. Obrigado por esse carinho. Não foi só eu que recebi, não. O Rodolfo também ganhou, né? Ganhou. O Rodolfo também ganhou ali, ó. Olha lá. O Rodolfo está agradecendo também. Viu, dona Lulu Sanches? Olha que beleza. Pronto. Traz ela a próxima vez aqui. Ela vai adorar, então, vai ficar no seu pé. Aqui, glaucoma. Eu fiz uma pergunta porque é o seguinte, glaucoma é alguma coisa e pressão alta do olho é outra? Porque a pessoa pode ter pressão alta do olho e não ter glaucoma? Pode. É. São coisas distintas, porém muito relacionadas. Tá. Frequentemente relacionadas. Então, o glaucoma é a doença do nervo óptico. A doença é um do problema nervo no nervo óptico. Tá. E é por isso, aquilo que falou no vídeo que a gente acabou de assistir, principal causa de cegueira irreversível, porque é nervo. Então, o que já perdeu lesionou o nervo, não acabou. melhora. Não o que melhora. perdeu não melhora. Tá. Por isso que a gente bate muito na tecla de diagnóstico precoce, porque é uma doença que a gente não volta para trás, a gente estaciona. O que lesiona o nervo? A pressão alta é o principal, do olho, né? Não a pressão alta do sangue. A pressão alta do olho é o principal fator de risco. Isso. Mas glaucoma é uma coisa bem vasta. Então, existe o glaucoma de pressão normal, que é a pessoa que tem a lesão do nervo mesmo com a pressão mesmo com a pressão normal? Existe. Por isso que a gente precisa sempre examinar tanto a pressão quanto o fundo do olho. Olhar lá o nervinho, lá na parte de dentro, o exame com a pupila dilatada, para poder ver o nervo direitinho,
porque são coisas relacionadas, mas que não estão necessariamente sempre juntas. Então, o glaucoma, além da pressão alta, tem outras coisas que fazem a pessoa ter o glaucoma? Às vezes a pessoa pode ter a pressão normal, mas ela tem uma tendência, o nervo dela é mais frágil, vamos dizer assim. Sei. E aí, mesmo com aquela pressão, aquele nervo está sofrendo. Então, vou dar alguns números aqui que talvez fique mais fácil. Por exemplo, para quem não tem lesão no nervo, a gente considera normal até a pressão de 21 milímetros de mercúrio. 21. Para quem não tem glaucoma, até 21 é normal. Só que a pessoa pode ter glaucoma com a pressão de 12, por exemplo. Porque o nervo dela com 12 já está em sofrimento. Porque o nervo dela é mais sensível, mais fraco e tal. Mais suscetível a ter dano mesmo com uma pressão mais baixa. Só para curiosidade, uma pressão normal de uma pessoa, quanto que é? 21? É isso mesmo? Até 21. A maioria das vezes a gente mede, tá 12, 14. Até 21 ele não causa risco de lesionar. Para a maioria das pessoas, não. Mas, de novo, medir minha pressão, tá menos do que 21, significa que então eu não tenho glaucoma? Não necessariamente. Então não é a pressão alta. Não é uma coisa isolada. Não é isolado. Ótimo, isso é bom saber. Quais os indícios que a pessoa tem a doença, doutora? O glaucoma... Porque ele dá para... As pessoas não sentem dor, não sentem nada. Se for o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o tipo mais comum, lembra que falou ali que tem ângulo aberto e ângulo fechado? O ângulo é como se fosse o ralinho do olho, porque o nosso olho ele é preenchido por líquido. Se a gente tem uma produção muito grande de líquido e esse líquido não vai embora, a pressão dentro do olho aumenta. Então, o ângulo é a estrutura anatômica por onde o líquido vai embora. Por isso que eu falo que é como se fosse o ralo. Então, o ângulo aberto, esse seria o ângulo aberto significa o quê? Que o ralo não está fechado. Mas mesmo assim, a pressão pode estar alta, mesmo tendo vazão, digamos assim. Esse tipo de glaucoma, que é o mais comum, não dá dor, porque são pressões que não são super elevadas. O glaucoma que dá dor é o glaucoma de ângulo fechado, porque a pressão sobe muito subitamente. Ângulo fechado é porque o ralinho está fechado. O ângulo ele é assim, né? Então fechado. Ele é mais fechado. Literalmente é um ângulo fechado. Aí a pessoa sente dor. Sente dor quando a pressão sobe subitamente. Então eu falei, no globo ocular? No globo ocular. Por exemplo, a pressão é normal, 16. Aí fecha o ângulo, não drena mais líquido, essa pressão vai para 40, 50, 60, chega a isso? Muito alto. Aí essa pessoa tem dor. Mas ela, eu perguntei, senhora, quais os indícios que a doença dá? Porque a pessoa, se ela é meio silenciosa desse jeito... Ela é bem silenciosa. O tipo mais comum de glaucoma é bem silencioso. Por isso que tem... O sintoma dele vai ser o quê? Vai ser começar a ter perda do campo visual. Então, a pessoa enxerga nítido, só que vai perdendo de fora para dentro, assim. Aquela visão lateral, assim? Exatamente. Que você olha assim... Inclusive, os casos avançados, a gente fala que é um campo de visão tubular. É como se estivesse olhando por um tubinho. Porque vê só a parte do centro. Porque a gente tem uma visão de quantos... tem pessoas que têm mais visão, né? Depende um pouco de vários fatores, inclusive do tamanho do nariz. Tem? Tem. Não é possível. Mas Carlinhos, assim... então, com aquele narigão e nossa... Só que o que acontece? Como é aos poucos... aí às vezes é um pouquinho menor o campo de visão se o nariz for muito grande. Mas brincadeiras à parte. Como é aos poucos, a pessoa não percebe. Só percebe quando já está bem avançado. Coelho tem um campo de visão de quase 360 graus, sabia? Coelho enxerga até atrás, né? É porque depende, o olho é mais lateralizado, Dizem que o Pelé tinha um campo de visão de quase de 180 graus, de 180 mesmo. Ele tinha a visão, tanto é que ele era tão bom no futebol, não tanto, porque ele via tudo ao lado. Interessante, eu não sabia, não. Então não é só a técnica do pé, é essa visão também. Doutora, mas aí a pessoa vai perceber, mas ela vai perceber, porque a gente não percebe que está percebendo. Não percebe. Porque a gente vai acostumando, né? Por isso que é muito, muito, muito importante fazer o acompanhamento uma vez por ano. Medida da pressão, exame do fundo de olho, porque o oftalmologista pega numa fase que a gente fala que é pré-campimétrico, ou seja, antes de começar a perder o campo. E aí a gente estaciona a doença numa fase, não consegue melhorar, mas estaciona numa fase bem inicial que a pessoa nem percebeu que tem ainda. A pergunta que eu vou fazer que é muito importante, e eu já sei a resposta porque passa a ser um mito. Só a pessoa mais velha tem? Eu já vou dizer que não, porque o meu amigo Sidney, ele descobriu o glaucoma dele com 35 anos.
35. Existe, inclusive, criança que tem glaucoma, mas aí é um outro tipo, né? Sei, que é congênito. mas não é uma doença por causa da idade. Não é por causa da idade. É claro que a pessoa com mais idade, ela tem uma chance maior de desenvolver. Outros fatores de risco para esse do ângulo aberto, que é o mais comum, né? Também ser afrodescendente. Então, pessoas de raça negra têm mais risco. Mais risco. E para o ângulo aberto. Do ângulo fechado são mais os asiáticos. Descendentes de orientais têm mais risco de ter. E é hereditário? E era isso que eu ia falar. Outra coisa que aumenta o risco de ter, você ter um familiar, principalmente familiares próximos, né, de primeiro grau. Então, pai, mãe, irmão, que tenham glaucoma. Isso também faz com que a pessoa tenha uma chance maior de ter. Não significa que vai ter. Significa que tem. Mas são coisas que a gente pergunta na consulta. Fatores externos pode causar um glaucoma, assim, um trauma, alguma coisa ou não? Também pode, mas aí é um outro tipo de glaucoma. Não é o glaucoma de ângulo aberto. É um aumento da pressão. Esses que a gente está falando de ângulo aberto e ângulo fechado são os glaucomas primários. Tá. Que é, tipo assim, apareceram naquela pessoa, ponto. Esses de trauma, secundários à inflamação do olho, secundários à diabetes, que também pode dar glaucoma, isso é tudo secundário. Tá, e há também crianças que nascem já com glaucoma? Sim, são as crianças que nascem com glaucoma congênito, aí é um outro tipo. Então, assim, glaucoma tem um monte de tipos. O Dudu Braga, que é o filho do Roberto Carlos, eu conhecia muito, eu era muito amigo do Dudu, né? E ele nasceu com um problema de glaucoma mesmo, e que foi sempre piorando. Eu não servi café para a senhora. O Rodolfo serviu. O Rodolfo é tão delicado. Aqui, deixa eu falar. Senhora, aí para mim também. Olha aí. Os dois, ó. Colocou açúcar? Coloquei. Gostei. Eu gosto. A senhora é da minha religião. Então a gente também tá vendo? Não, agora, sem açúcar. Não dá, não fala a verdade. Não dá. A glaucoma é diabetes. Ela tinha falado isso interessante. A glaucoma e diabetes. Qual a relação entre essas doenças? Porque geralmente a pessoa fala, eu tinha diabetes, tive glaucoma. Vamos ver e depois a doutora vai explicar. Existem várias pesquisas e estudos que exploram a relação entre o glaucoma e o diabetes. Embora o diabetes em si não cause diretamente o glaucoma, as pessoas com a doença têm um risco aumentado de desenvolvê-lo. O glaucoma é uma doença ocular caracterizada por danos no nervo óptico, geralmente causado por um aumento da pressão intraocular. Existem vários tipos de glaucoma, sendo o glaucoma de ângulo aberto o mais comum. No caso do diabetes, o aumento dos níveis de açúcar no sangue pode afetar os vasos sanguíneos pequenos e grandes em várias partes do corpo, incluindo dos olhos. Isso pode levar a complicações como a retinopatia diabética, que afeta os vasos sanguíneos da retina. A retinopatia diabética é uma das principais causas de perda de visão em pessoas com diabetes. A pressão intraocular elevada pode causar danos ao nervo óptico ao longo do tempo, levando ao glaucoma. Portanto, embora o diabetes não cause diretamente o glaucoma, há uma associação entre as duas condições. É importante que as pessoas com diabetes façam exames oculares regulares para monitorar a saúde e detectar precocemente quaisquer sinais de glaucoma e outras complicações. O controle adequado do diabetes, juntamente com um tratamento oportuno, ajuda a reduzir o risco de desenvolver glaucoma e outras doenças oculares. Fique atento à sua saúde. Isso é importantíssimo. Diabetes, então, engraçado, diabetes atrapalha tudo a vida da pessoa, né? Mas me fala, padre, onde no corpo que não tem vaso sanguíneo? Todo lugar tem, praticamente. Todo lugar tem. Agora, tem uns lugares menos vascularizados, outros mais vascularizados. Diz que a orelha não, tem bastante. A córnea não tem nada de vaso sanguíneo. A córnea não tem? A córnea aqui na frente, transparente, não tem nada. Mas fora isso, os outros lugares todos têm. Como o diabetes, ele prejudica os vasos, aumenta o risco de ter infarto, de ter derrame. Então, os vasos do coração, infarto. Os vasos no cérebro, derrame. Vaso no rim, insuficiência renal. E os vasos do olho, na retina, retinopatia diabética. E aí, se esses vasos começam a crescer muito, são vasos doentes que nascem lá, por isso que chama glaucoma neovascular. Ele vai nascendo, ele vai multiplicando aqueles vasos? Ele vai aumentando. Aumentando. E aí, entope o ralo do olho.
pressão aumenta. É um glaucoma bem difícil de tratar, o do diabetes. Nossa, porque você tem que tratar ao mesmo tempo a diabetes também, né? Tem que tratar com certeza. Qualquer doença ocular que seja originada de uma doença sistêmica, diabetes, pressão arterial alta, qualquer outra coisa, precisa tratar clinicamente a doença de base, é o primeiro passo. Então, tá vendo, o glaucoma, a gente já falou, a doutora já falou aqui, ó, glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, glaucoma por causa da diabetes, glaucoma por causa... Congênito, pressão normal, como é complexo. Secundário a trauma, olha como é. Agora, como que é feito o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico do glaucoma é... O exame, o básico é o exame de fundo de olho. Mas hoje em dia a gente tem outros exames com aparelhos eletrônicos, né? A parte de tecnologia aplicada à oftalmologia, que ajuda muito a gente. Então, tem os exames que vêm a parte estrutural do nervo, a anatomia, então o formato do nervo. E tem os exames que vêm a função. Que é, quem tiver glaucoma aí com certeza vai lembrar, chama campimetria. É um exame que o paciente fica olhando, a luzinha piscou, ele aperta um botão. Para ver Para ver a função. E aí a gente correlaciona o exame da estrutura com o exame da função. Cura para o glaucoma não tem? Cura não tem. Tá, e existe tratamento? Existe tratamento, e aquilo que eu falei, não é um tratamento que a gente consegue recuperar, é um tratamento que a gente estaciona geralmente pelo controle da pressão. Com medicamento? Com medicamento, colírio. Pode ser colírio, existe um laser que a gente faz no ângulo, que é o ralinho do olho, para tentar melhorar a drenagem. Eu já ouvi falar de cirurgia para glaucoma, não existe cirurgia para glaucoma? Existem vários tipos, na verdade, de cirurgias. Tem alguns pequenos implantes que são tubinhos bem pequenininhos para drenagem. Para aliviar a pressão. Exatamente. Tem a cirurgia que é a mais conhecida e mais antiga também dessas, que é a trabeculectomia, que é uma cirurgia também para ajudar na drenagem. A gente ajuda a drenar para a parte da conjuntiva, o líquido. Então, existem vários tipos de cirurgia também. Mas não é que vai curar o glaucoma, é para estacionar. Mas a pessoa pode, seguindo o tratamento, colocando o colírio, ela pode conviver com glaucoma tranquilamente a vida toda. Com certeza. Meu pai tem um glaucoma relativamente avançado já, graças a Deus estável. Ele é bem disciplinado, com colírio todo dia. Tal, aquela coisa, até isso, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Então, assim, colírio, eu falo para os pacientes, é religiosamente. Tem que usar o colírio. Charlatã, tem pessoas... Glaube, tudo. Um monte, todos esses são. Existem 4 famílias de colírio para baixar a pressão do olho. Tem pessoas que usando um só já dá. Tem pessoas que têm que usar os 4. Aí depende. Mas seguindo isso, você pode ter uma vida tranquila. Sim. Tranquila. Como qualquer doença crônica. Não tem problema, o glaucoma. Se você tem glaucoma, não tem faz exercício físico, não tem problema. Pelo contrário, depende, na verdade, do exercício, né? Não de muito impacto. Mas, exatamente, se for caminhada, por exemplo, exercícios de impacto baixo ou médio, aeróbicos, ajudam no controle. Inclusive, uma coisa, não sei se eu posso falar da Sociedade do Glaucoma. Pode. Tem, para quem se interessar, no site da Sociedade Brasileira de Glaucoma, a SBG, tem um material em PDF, depois vou até deixar para o pessoal baixar no Instagram também. É a Sociedade Brasileira do Glaucoma. Existe a Sociedade... Se colocar em algum buscador, SBG. Sociedade Brasileira de Glaucoma, SBG, eles têm material em PDF com essas orientações, tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, para a pessoa que já sabe que tem glaucoma, importante estar informado, né? Então, a pessoa pode ter vida tranquila, normal, seguindo, indo no oftalmologista. Queria agradecer, obrigado. Tão bom quando você vem aqui. Olha, muito obrigado mesmo. Ó, eu queria deixar aqui no Instagram, atenção, hein? @dra.amandasanches. Sanches com Z no final. @dra.amandasanches no Instagram. Pode ir lá e começar a seguir ela, hein? Tá bom? A gente tá de olho aqui no Instagram pra ver se sobe. E também acesse o site dramandasanches.com.br. Muito obrigado, mas muito obrigado, sobretudo, a Lulu Sanches, que me mandou aqui. Muito obrigado mesmo, viu? A gente vai para o intervalo, mas antes, eu tenho um recado para vocês agora. Ter você cada vez mais perto da nossa família é o nosso maior presente, sabia? A gente quer ter você aqui. E por isso, em comemoração aos 28 do Canal da Família, atenção, no dia 20 é dia do aniversário da Rede Vida,
Quem vai ganhar presente? Você. Então você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever agora pelo QR Code que está aparecendo aqui, ó, esse QR Code aqui, ó, tá bom? Ou então você pode acessar o site diretamente, o site que está aqui, ó, e vai concorrer a uma ligação do seu apresentador preferido. Você escreve, tá lá, qual o seu apresentador preferido? Você vai escrever Padre Juarez, mentira, tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai receber uma ligação, vai conversar com ele, aquela coisa toda, tá bom? E assim você vai fazer parte das comemorações dos 28 anos da Rede Vida. Então faça isso, tá bom? Obrigado, doutora Amanda. A gente vai pro intervalo, a gente volta rapidinho. Vamos.